Oi, eu sou a Micaela e seja bem-vindo novamente ou momentaneamente ao meu canal. No vídeo de hoje eu irei dar 3 dicas de livro que provavelmente você deveria ler, que são livros que abordam temas extremamente sociais ao nosso redor, sabe? Um estilo de leitura leve, porém que vai retratar a realidade de outras pessoas no mundo, nessa época atual ou nas épocas passadas. Mesmo talvez se você não goste do gênero retratado no livro, provavelmente você irá gostar deles. O que tu tá fazendo? Porque são livros fáceis de ler e também porque são livros que irá trazer você a compreender melhor as circunstâncias atuais ou do passado, ok? Então eu fiz aqui um top 3, assim, são 3 livros que eu particularmente gosto muito, sabe? E tem temas muito importantes na nossa vida. Faz a gente compreender a importância que os nossos atos causam na vida de outras pessoas e coisas que atos de outras pessoas fizeram sobre a vida dela para prejudicar a vida dela. Esses 3 livros que eu separei são bastante populares, porém eu presumo que nem todas as pessoas já tenham lido eles, porque às vezes nós precisamos de um empurrãozinho para iniciar a nossa leitura, mesmo que todo mundo já tenha escutado falar ou já saiba um pouco a respeito. Em terceiro lugar, está o livro Extraordinário, que é, tipo, muito queridinho por mim e presumo que por muitas pessoas também. É um livro onde retrata a vida de um garoto que nasceu com deficiência, então ele precisa realizar inúmeras cirurgias para que tenha um rosto normal, porque ele nasceu com uma descaracterização na face, entendeu? Então, por isso, resultou que ele não ia pra escola por medo, né, dos colegas fazerem bullying com ele. E até que, então, nesse livro, ele decide ir pra escola, onde ele conhece um núcleo de amigos. E nesse livro ele encontra bastante dificuldades, principalmente sobre quem ele é, quem ele quer ser e o que as pessoas pensam dele. O porquê que essa leitura deveria ser essencial? Porque muitas das vezes, nós como seres humanos cometemos erros se contradizendo por outras pessoas ou dizendo coisas horríveis sobre outras pessoas. Então a gente precisa entender como que essas pessoas se sentem, entendeu? Como que as coisas ocorrem, como as nossas ações fazem diferença na vida de outras pessoas. Então, esse livro, ele retrata o quanto as pessoas precisam ser gentis umas com as outras, porque cada uma enfrenta uma batalha diferente, sabe? Então, talvez o seu dizer vai afetar muito a outra pessoa, entendeu? E o seu não dizer também talvez afete. Então, ele é uma criança e aí mostra mais o núcleo onde ele vive, sabe? As pessoas que convivem com ele e todos os acontecimentos que vêm nessa fase escolar dele, sabe? Não somente isso, como também afeta a família dele, a maneira como ele é, a maneira como ele age e é muito fofo ver o jeito que as pessoas se importam umas com as outras dentro desse livro. É realmente extraordinário. E eu sei que tem um filme também baseado nesse livro. Provavelmente você já deve ter visto ou já deve ter escutado falar. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir ao filme, porém, assim que cair na telha, eu irei assistir, porque eu sei que deve ser muito bonito. Esse livro é muito emocionante e muito, muito, muito importante para cada um de nós e para cada pessoa que tem uma deficiência, por quaisquer que seja, saber que não está sozinho. E a gente precisa aprender muito com esse livro, como que a gente deve conviver com essas pessoas e é isso, é muito importante a leitura. Em segundo lugar, eu separei um livro aqui também, que é bastante conhecido e muito popular, que é A Menina que Roubava Livros. Assim, é um livro que você precisa ter um certo conhecimento sobre o nazismo, ali a Segunda Guerra Mundial. Eu confesso pra vocês que quando eu realizei a leitura deste livro, eu não tinha total conhecimento sobre esses fatores. Por isso eu acho que uma coisa assim, bem nada a ver.
você lê um livro pela primeira vez em determinado período e é necessário que você realize a leitura desse mesmo livro daqui a uns 3, 4, 5 anos, porque você já terá uma mentalidade totalmente diferente e você verá o livro de outra forma, entendeu? Então, eu estou aqui que eu vou realizar a leitura deste livro novamente, porque agora eu já tenho mais conhecimento sobre esses assuntos relatados dentro dele, ok? E aqui relata a vida de uma menina e ela perde a sua mãe, ela perde o seu irmão, sabe? Porque, se eu não estou enganada, eles são comunistas ou alguma coisa assim que os arianos detestam, ok? Então, ela acaba sendo adotada por um casal, sabe? Que estão mais amplos, assim, nessa história da Segunda Guerra. Então, ela precisa enfrentar a escola também, que foi algo que ela nunca tinha ido, e ela muda completamente o núcleo de amigos dela, e com ela a gente pode aprender, assim, como é importante ser uma pessoa forte, sabe? Sim, mesmo naquela época, até o presente momento, a gente ainda tem aqueles acontecimentos que aborrecem muito a gente de forma drástica, de forma simplória, ok? Então, nós precisamos estar sempre aptos, né, a reconhecer novos objetivos, novas pessoas. E, tipo assim, é muito, muito, muito emocionante esse livro, porque é pra você entender o quão difícil que era a vida das pessoas naquela época mesmo, sabe? O quão era ruim por você ser julgado por sua opção política, por sua opção religiosa e até mesmo por sua raça, então era algo muito assim. E a guerra também, né, que foi avassaladora, foi uma coisa terrível. E aqui, nessa ficção, a gente pode ter consciência disso. E é exatamente pela gente vendo por outras perspectivas que a gente muda os nossos ideais, entendeu? Então, por isso eu acho super importante a realização de leitura, mesmo que seja obras de ficção, assim, são coisas que irão transformar a gente, o nosso interior. E, além de tudo, aparece um personagem comunista que se esconde lá no porão deles e, tipo, ela acaba se apaixonando por ele, mas vocês já imaginam, né, que não vai pra frente. Isso aqui é muito querido e explicar assim pra vocês o porquê do título. Como vocês sabem, na ditadura eram queimados muitos exemplares e muitos livros. Então, tipo assim, era uma coisa que você não poderia pensar, você deveria agir naquela idealização totalitária, entendeu? Então, muitos, muitos, muitos livros foram queimados e foi através desses livros que ela aprendeu a ler e que ela aprendeu a pensar mais, entendeu? Então, tipo, é muito querido mesmo, é muito importante a realização dessa leitura. O final é muito trágico, porém é uma coisa de arrepiar. Também tem um filme, o filme inclusive eu já assisti, se eu não estou enganada tem disponível aqui no YouTube, então, tipo, eu aconselho muito que vocês façam a leitura e que vocês assistam o filme também, porque é muito, 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 muito importante na vida de todos nós. Então, eu esqueci de falar o nome dos autores, né? O Extraordinário é da autora R.J. Palacio, ok? Ela também tem outro livro chamado 365 Dias Extraordinários, que é livros de frases, assim, poesia, sabe? É relacionado basicamente a esse livro sobre a importância de ser gentil e etc, ok? Então, eu ainda não li esse livro, mas eu pretendo muito ler. O segundo livro é o Marco Suzaki, que eu lembro que, tipo assim, eu acho que foi em 2017, foi, assim, um dos primeiros livros que eu li. E, tipo, eu gostei muito do Marco Suzaki, do trabalho dele, é, tipo, muito... Foi um dos livros, aqueles bem queridos, assim, que eu segurei assim, não solta. E ele tem também outra obra chamada O Construtor de Pontes. Eu também ainda não tive a oportunidade de ler e nem sei do que se trata, porém está na minha lista. Gente, eu fico muito assim pra frente, corta minha testa toda, né? Agora que eu percebi. E eu procuro também estar trazendo para vocês a minha perspectiva sobre as duas outras obras, esses dois autores, quando eu comprar, ok, num futuro muito distante. E o livro que alcança o primeiro lugar é As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. Esse livro aqui é uma ficção adolescente. Se você é adolescente, você
tem que ler esse livro. Se você não é adolescente também, você tem que ler esse livro. Porque é uma coisa muito importante pra gente entender a mentalidade de cada pessoa. É um livro que se passa em 1991, 1992, mas, tipo, tem muita importância porque retrata muito a vida dos adolescentes e da maneira que os adolescentes pensam e as coisas que acontecem na vida dos adolescentes. Eu posso dizer com clareza para vocês que foi a primeira ficção adolescente que eu realmente gostei muito dos temas abordados, ok? Foi, tipo, a única coisa que eu vi que se encaixa, assim, nas coisas que eu observo. Então, não é como se fosse uma ficção adolescente que é completamente contraditória ao cotidiano de muitos adolescentes, entendeu? Então, tipo, eu recomendo super a leitura dele. Ele conta a vida de um adolescente de 15 anos chamado Charlie. E esse adolescente, ele faz novos amigos, onde muda muito a perspectiva dele. Tem até uma parte do livro onde eles dizem que ele é invisível. Só que, tipo, num sentido bom, sabe? Porque ele é um ouvinte, ele é um observador, mostra muitas coisas no ângulo dele. E, assim, são temas meio assim polêmicos que abordam neste livro, mas é de uma forma assim muito espontânea, muito livre e muito assim poética. A leitura é muito fácil, mas eu adoro a maneira que esse livro consegue envolver o leitor, sabe? Não é aquele tipo de livro que vai despertar uma preguiça em você de ler, é um livro que você termina em 3 dias. Nele é abordado temas como suicídio, depressão, gravidez na adolescência. Então, tipo assim, é pesadinho? Não, gente, tipo assim, pode parecer pesada a maneira como eu estou falando, mas é muito, muito, muito espontânea a forma que ele retrata. Então, não é aquela leitura que vai pesar muito na sua mente. É só uma coisa pra você ter mais compreensão, sabe, sobre esse núcleo, assim, que é completamente diferente, entendeu? Do que a gente tá acostumado e como as outras pessoas pensam completamente diferentes e como as outras pessoas vivem realidades completamente diferentes da nossa, né? É muito acolhedora essa leitura. Eu vou ler aqui um poema que eu presumo que seja autoral deste autor, dessa obra. Porque eu procurei e realmente eu não achei nada que envolva, assim, outro escritor. Mas esse poema é assim. Em uma folha de papel amarelo com linhas verdes, ele escreveu um poema e o intitulou Chops, porque era o nome de seu cão e era o que estava em toda parte. E seu professor lhe deu um A e uma estrela dourada, e sua mãe o abraçou à porta da cozinha e leu o poema para as tias. Era o ano em que o padre Tracy levava todas as crianças ao zoológico, e ele deixou que cantassem no ônibus, e a sua irmãzinha tinha nascido, com unhas minúsculas e nenhum cabelo, e sua mãe e seu pai se beijavam tanto, e a garota da esquina mandou para ele um cartão de Dia dos Namorados assinado com vários X, e ele teve de perguntar ao pai o que significava X, e seu pai lhe deixou que ele dormisse na sua cama à noite, e era sempre lá que ele dormia. Em uma folha de papel com linhas azuis, ele escreveu um poema e o intitulou Outono, porque era o nome da estação e era o que estava em toda parte. E seu professor lhe deu um A e o pediu para escrever com mais clareza. E sua mãe não o abraçou à porta da cozinha, por causa da pintura nova. E as crianças disseram a ele que o padre Tracy fumava cigarros e largava as guimbas no banco da igreja. E às vezes elas faziam buracos, que era o ano de sua irmã usar óculos com lentes grossas e armação preta. E a garota da esquina riu quando ele pediu para ver o Papai Noel. E os garotos perguntaram por que a mãe e o pai se beijavam tanto, e seu pai não o cobria mais da cama à noite, e seu pai ficou furioso quando ele chorou por isso. Em um pedaço de papel de seu caderno, ele escreveu um poema e o intitulou Inocência, uma questão, porque a questão era uma garota, e isso estava em toda parte, e seu professor lhe deu um A e um olhar muito estranho, e sua mãe não o abraçou à porta da cozinha, porque ele nunca o mostrou a ela. Foi o primeiro ano depois da morte do padre Tracy, e ele esqueceu como terminava o Creio em Deus Pai. E ele pegou a irmã se agarrando na varanda dos fundos, e sua mãe e seu pai nunca se beijavam, nem mesmo conversavam. E a garota da esquina usava maquiagem demais, o que fez ele tossir quando a beijou, mas ele a beijou mesmo assim, porque era a coisa certa a se fazer. E às 3 da manhã, ele se alinhou na cama. Seu pai roncava alto.
É por isso que no verso de uma folha de papel pardo, ele tentou outro poema e o intitulou de Absolutamente Nada, porque era o que estava em toda parte. E se deu um ar e um corte em cada maldito pulso e se encostou na porta do banheiro, porque nessa hora ele não pensou que poderia alcançar a cozinha. Então, tipo, é uma leitura muito forte, mas é muito leve ao mesmo tempo. É o meu livro preferido até então, porque eu nunca vi nenhum livro retratar, assim, de maneira tão simplória e tão de fácil compreensão, problemas, assim, que acontecem na vida dos outros. E eu, por ser uma adolescente, então, geralmente cita coisas que eu convivo e coisas que eu vejo as outras pessoas ao meu núcleo conviver, então é muito, muito do meu queridinho mesmo. Independente da sua idade, eu recomendo bastante a leitura, tá? Desses livros. Exceto se você for uma criança, provavelmente não é uma idade adequada pra você ler este, ok? Mas se você é um adolescente, se você é um adulto, você deve ler esses 3 livros, porque irá ajudar você a pensar com perspectivas diferentes e ter uma ampla visão, talvez, de assuntos que você acha problemático, assuntos que você não tem total conhecimento, sério, tipo, são os meus livros, assim, bem queridinhos mesmo, e tem total importância pra mim. Esses 3, com certeza, estão dentro do meu coração, e eu amo muito, e é muito recomendável que vocês leiam. É ficção, mas retrata a realidade que acontece hoje e que aconteceu antes e que futuramente pode vir a acontecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, por gentileza, por todo o amor que habita dentro do meu coração e dentro do teu, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito, 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 muito importante, ainda mais para mim que estou começando agora. E realize a sua inscrição no canal, porque terá muitas coisas envolvendo leituras e todo esse núcleo. Não esqueça de deixar o seu comentário também, que é muito importante para mim saber o seu feedback, e compartilhe com seus amigos para que o canal possa crescer e para que eu me sinta mais qualificada para fazer mais vídeos para vocês. E então é isso, gente. Um beijo, se cuidem, bebam água e até o próximo.